Ezequiel 37, que diz: E veio sobre mim a mão do Senhor, e o Senhor me levou em espírito, e me pôs no meio de um vale que estava cheio de ossos, e me fez andar ao redor deles, e eis que eram muito numerosos sobre a face do vale, e estavam sequíssimos. E me disse: Filho do homem, poderão viver estes ossos? E eu disse: Senhor Jeová, tu o sabe. Então me disse: profetiza sobre estes ossos. E disse-lhes: ossos secos, ouvi a palavra do Senhor. Assim diz o Senhor Jeová a estes ossos: eis que farei entrar em vós o espírito, e vivereis. E porei nervos sobre vós, e fareis crescer carne sobre vós, e sobre vós estenderei pele, e porei em vós o espírito, e vivereis, e sabereis que eu sou o Senhor. Então profetizei, como se me deu ordem, e houve um ruído enquanto eu profetizava, e eis que se fez um rebuliço, e os ossos se juntaram, cada osso a seu osso. E olhei, e eis que vieram nervos sobre eles, e cresceu carne, e estendeu-se a pele sobre eles por cima, mas não havia neles espírito. E ele me disse: profetiza o espírito, profetiza, ó filho do homem, e diz ao espírito: assim diz o Senhor Jeová, vem dos quatro ventos, ó espírito, e assopra sobre esses mortos para que vivam. E profetizei como ele me deu ordem. Então o espírito entrou neles, e viveram, e puseram-se em pé um exército grande em extremo. Então disse: filho do homem, estes ossos são toda a casa de Israel. Eis que dizem os nossos ossos: se secaram, e pereceu a nossa esperança, nós estamos cortados. Portanto, profetiza e dize-lhe: assim diz o Senhor Jeová, que eu abrirei as vossas sepulturas, e vos farei sair das vossas sepulturas, ó povo meu, e vos trarei a terra de Israel. Amém? Pode sentar-se, irmãos, em nome do Senhor Jesus. Glória a Deus. Eu perguntei ao nosso irmão se tinha algum tema, e ele me disse que não tinha tema nenhum. Ele falou: fica à vontade, pastor. Aí eu peguei o celular na mão e falei: eu vou ver lá no cartaz que ele fez, né? Se tiver algum tema lá, e a gente prega em cima do tema. Porque, irmãos, pensa num homem obediente, sou eu. Trago para vocês a bênção do meu pastor. Eu sou dirigente de filial, tenho o meu pastor setorial. Eu liguei para ele e falei assim: pastor, recebi um convite de quinta-feira, está lá em Montemor, na igreja do meu irmão Nilson, nosso irmão Nilson. Posso ir? Pedi permissão. Ele falou: pode ir, meu irmão, vá em paz, leva a minha bênção. Então, irmãos, perguntei ao pastor, ele falou que não tinha tema, mas estava escrito assim no cartaz: quinta-feira profética. Se é uma quinta-feira profética, o que Deus quer falar com a igreja? Sobre profecia. Irmãos, pensa numa pessoa que tem um cuidado com profecia. Sou eu. Eu tenho, irmãos. Eu tenho, porque eu não levo chave de casa, eu não levo chave de carro, eu não levo porta de emprego, eu não levo... O lugar que eu vou, pastor, eu não levo nada disso daí não. Não, eu levo minha Bíblia.
E sabe o que tem aqui dentro, irmãos? Palavra do céu. E eu tenho algo para compartilhar com os irmãos. Irmãos, se eu falar muito da minha vida, não é querendo me engrandecer não, é porque eu tenho muito testemunho. Deus já me fez muitas bênçãos. Amém? Irmãos, quando eu falo da minha vida, o que Deus fez na minha vida, eu não estou mentindo. Porque tem muita gente que conta testemunhos de outros pastores que a gente nem sabe se é verdade. Agora, quando eu falar algo da minha vida, os irmãos, minha esposa está ali, o irmão Rob está ali, é só ir perguntar. E outros irmãos, se eu mentir, Deus vai me cobrar. Então, fica tranquilo. Eu falo aquilo que Deus, as bênçãos que Deus tem colocado em minha vida. Voltando para o texto, é um texto muito conhecido. Eu tenho certeza que os irmãos já ouviram muitas pessoas pregarem sobre este texto. Mas Ezequiel foi levado por Deus em espírito num vale de ossos, onde nós acabamos de ler que estava muito sequíssimos. E Deus fez uma pergunta para Ezequiel: porventura, Ezequiel, poderão estes ossos reviver? Irmãos, Ezequiel era crente, sabia manejar a palavra da verdade. Antes mesmo dele responder para Deus, ele pensou: que agora, o que eu falo para o meu Deus? Ezequiel, irmãos, pela intimidade que ele tinha com Deus, ele poderia sair profetizando, e os ossos eu tenho certeza que ressuscitaria, porque ele tinha intimidade com Deus. Porém ele ficou apreensivo, não soube o que responder. Ele disse: Senhor Jeová, tu sabes. Irmãos, interessante que ele não disse Senhor, tu o sabes. Ele disse Senhor Jeová, tu o sabes. Irmãos, nós temos que reconhecer quem é o nosso Senhor. Quem é que guia as nossas vidas? Quem que é o centro da nossa vida? Ele reconheceu que Jeová, Yahvé, Jeová Rafá, Jeová Jireh, Jeová Shalom, Adonai, Abba Pai, era o Senhor dele naquele momento. Senhor Jeová, tu o sabe. E Deus se agrada, irmãos, da resposta de Ezequiel e disse: profetiza. Profetiza que os ossos vão se juntar, vai nascer carne, vai nascer nervo. E depois você profetiza para que o Espírito entre neles. Irmãos, vocês não estão entendendo, mas daqui a pouco vocês vão entender. E Ezequiel falou assim: ossos, em nome do Senhor Jeová, em nome do Senhor Jeová, nasça carne, nasça nervos. E a Bíblia fala, irmãos, que os ossos foram se juntando. Calma, irmãos. Daqui a pouco vocês vão entender. Irmãos, a Bíblia fala que esses ossos estavam muito sequíssimos. Você já pegou um osso muito sequíssimo? Você já teve a oportunidade, irmãos, de ir num enterro, onde foi tirado um corpo lá de dentro? Aí você vê que vai colocar outra pessoa, e depois eles colocam um saquinho do lado. É um saquinho de nada assim, irmão. Sabe por quê? Porque ali o osso já está muito sequíssimo. Quando o coveiro vai tirar de dentro do caixão, ele esfarela. Está muito seco. Não tem mais o que fazer. Mas quando Deus está no negócio, quando a profecia é em nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, é no nome do nosso Deus, pode estar do jeito que for, irmão, que ainda
há esperança. Ainda o osso se junta, ainda nasce carne, ainda nasce nervo. Calma aí, irmãos, daqui a pouco vocês vão entender. E aí os ossos, irmãos, se juntaram. Os ossos se juntaram, nasceu nervo, nasceu carne. E aí Ezequiel ficou andando para lá e para cá, e ele viu aquele rebuliço, aquele barulho, aquele estrondo. Imagine, irmãos, que ele ficou assustado. Aí ele viu tudo aquilo. E aí Deus fala para ele assim: Ezequiel, esqueceu de nada não? Profetiza o Espírito aí, rapaz. E ele olha assim para aquele monte de osso que já não é mais osso, que já é gente, irmão. Já está formado carne, já está formado nervo, já está formado pessoa, irmão. E aí ele olha assim. Irmãos, aprenda uma coisa: nunca duvide da palavra de Deus. E ele fala assim: Espírito, entra nesses corpos. E a Bíblia diz, irmãos, está escrito aqui em Ezequiel, nós acabamos de ler, que veio um vento dos quatro cantos e soprou. E aqueles corpos foram cheios do Espírito. E eles começaram a andar. E Deus disse: assim é o meu povo, povo de Israel. Irmãos, assim é o povo de Deus. Deus fez ali para Ezequiel uma equiparação de que o povo dele estava muito sequíssimo, estava mais do que morto, mas ele ainda podia reviver aquele povo. Mas eu nunca gosto, irmãos, de pregar a palavra do Senhor apenas superficialmente. Eu gosto de ir a fundo, porque nós precisamos trazer a palavra do Senhor, irmãos, para o nosso dia a dia, para a nossa vida. Porque Ezequiel está no passado. Ele já viu as maravilhas de Deus acontecer. Ele já viu o quanto Deus era poderoso, é poderoso. O nosso Deus, irmãos, não mudou, Ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente. A mensagem que eu trouxe de Deus para a sua vida nessa noite é que você é o seu próprio profeta. Não precisa vir ninguém aqui não, irmão, se profetizar na sua vida. Você é o seu próprio profeta. Foi isso que Deus colocou no meu coração para falar para vocês nessa noite. Você é o seu próprio profeta. Não duvide. Sabe aquele medo que Ezequiel teve? Às vezes a gente sente, irmão. Às vezes a gente sente esse medo. Vou contar um pequeno testemunho que aconteceu comigo no ano 2019. 2018. Eu trabalhava numa empresa e eu não estava contente porque tinham me prometido. Eu não tinha pedido nada, pastor. Eu não pedi nada. Mas quando eu entrei na empresa, o dono da empresa falou assim: ó, daqui um ano você vai estar ganhando um salário de 2.300, 2.200. Naquela época era dinheiro bom, irmão. E eu fiquei um ano naquela empresa e o meu salário não passou de R$1.400. Irmãos, pensa num homem que zela pela palavra. Eu cheguei para o meu gerente e falei para ele assim: seu Alexandre, eu não pedi nada para o senhor. Quando eu vim fazer a entrevista aqui, eu não te pedi nada. Mas agora eu vou reivindicar aquilo que você me prometeu. Você me falou que dentro de um ano eu ia estar ganhando R$2.200 aqui, eu estou com 1.400. E aí, como é que vai ficar?
Ele olhou para mim e falou assim: eu vou conversar com meu sócio. Eu falei para ele: pois bem, você tem uma semana. E é muito tempo, porque para mim mais vale uma palavra do que R$ 1.000 no bolso. Voltei a trabalhar, irmãos. Trabalhei como eu sempre trabalho. Todo trabalho que eu entro, irmãos, eu trabalho como se fosse para Deus. Porque quando a gente trabalha para Deus, a gente faz perfeito. Se a gente é reconhecido ou não, não tem problema. O nosso Deus, Ele vê tudo. E eu trabalhei, irmãos, uma semana. Eu esperei aquele homem. Pensa numa pessoa que tem palavra. Uma semana depois. Só que nessa uma semana, eu peguei um currículo meu e levei para um amigo. E ele levou para a empresa onde ele trabalhava. Ele falou assim para mim, assim, ó, vão te chamar lá. Eu falei para ele: amém. Se não chamar, Deus abre outra porta. E passou uma semana, irmãos, certinho. E o Espírito Santo, Deus falou para mim assim: Ele vai te afrontar. Irmãos, eu penso numa pessoa que não gosta de afronta e não leva desaforo para casa. Fui almoçar em casa, peguei a minha carteira de trabalho, coloquei no bolso e fui para a empresa. Chegando lá, meu encarregado precisava sair, ele saiu. Deu 4:30 da tarde. O Alexandre chegou, meu gerente. Eu fui lá, bati na porta: Alexandre, preciso falar com o senhor. Ele falou: entra aí, senta aí. Falei: então, hoje dá uma semana. Ele bateu as duas mãos na mesa. Eu não vou te mandar embora, não. E também não vou te dar aumento. Se você quiser, você que peça a conta. Eu olhei bem para a cara dele e falei assim: Alexandre, há 1 ano e 2 meses atrás, quando eu vim fazer a entrevista com você, o que eu te disse? Você lembra? Ele todo nervoso: eu não lembro de nada não. Pois eu lembro, porque eu sou homem, eu tenho palavra. Eu falei para o senhor o seguinte: eu tinha 11 anos numa empresa, eu não me senti bem, o que eu fiz? Eu pedi a conta. Você acha que aqui eu tenho 1 ano e 2 meses, rapaz? Catei a carteira, puxei, joguei em cima da mesa e falei para ele: dá baixa. O homem sentou, ficou sem chão, não sabia o que fazer, porque, irmãos, eu fazia tudo na empresa. Ele falou: não, você não pode pedir a conta. Você acabou de falar que se eu quisesse eu tinha que pedir a conta. Dá baixa. E estou indo embora. Virei as costas e fui embora, irmãos. Virei as costas e fui embora. E o seu aviso? Desconta aí dos dias que eu tenho aí. Pode descontar. Você vai sair daqui com a mão na frente e outra atrás. Não estou pedindo esmola. O mesmo Deus que abriu essa porta para mim, Ele não vai deixar eu passar fome. Ele não vai deixar eu passar necessidade. Ele vai abrir uma porta muito maior. Irmãos, saí de lá. O coração ficou apreensivo. Fiquei com medo de Ezequiel. E aí, irmãos, eu cheguei em casa, falei para minha esposa o que eu tinha feito. Minha esposa é uma benção em tudo. Ela sempre fala: amor, você que sabe. Vamos orar. E nós fomos orar, irmãos. E aí, irmãos, eu esperando aquele meu amigo que tinha levado meu currículo lá na empresa, e não deu certo. A primeira instância não deu certo porque eu tinha muito conhecimento. Eu tenho curso de mecânica, eu trabalho com informática, eu tenho curso de informática, logística, empilhadeira. Aí ele chegou e ligou para mim e falou assim: ó, currículo seu aqui não aprovou não. Faz o seguinte, faz outro, tira todos os seus cursos, todas as suas experiências e vamos mandar aqui. Falei: tá bom. Fiz um curso, irmãos, eu fiz um currículo sem nada. Falei: nossa, estou me rebaixando. Fiz um currículo sem nada, dei na mão dele, peguei, irmãos, 85 currículos. Fui lá em Indaiatuba, entreguei em um monte de lugar. Não chamou nenhum.
E foi passando os dias. Peguei um outro currículo, levei lá em Capivari, na Mosby, uma empresa muito boa. Eles me chamaram para entrevista. Fui fazer a entrevista. Fiz a entrevista, irmãos, eu fui o primeiro a terminar a prova, eu fui o único que acertou tudo. Passou minha ficha para a gerência. A gerência falou, manda ele fazer os exames amanhã, eu quero ele aqui. Aí eu voltei lá no RH, tudo feliz, estou empregado, uma empresa boa. Cheguei lá no RH, irmãos, a moça olhou para mim e disse assim, seu José, o encarregado quer você trabalhando amanhã. Eu falei para ela, glória a Deus. Ela falou, porém tem um problema. Eu estou vendo aqui o seu sobrenome. Você é irmão do Jason, Carlos. Eu falei, sou. A empresa não contrata irmão. Eu falei para ela assim, nossa moça, há 2 minutos atrás eu estava empregado, agora eu estou desempregado de novo. Eu tenho a minha família, ele tem a dele. Ou seja, por causa do meu irmão, minha família pode passar fome. Ela falou, moço, eu entendo o senhor, mas são regras da empresa. E sabe o que eu fiz, irmãos? Eu voltei para casa, peguei meu carro e fui para a igreja, continuei adorando a Deus. E passou 10, passou 20, passou 25 dias, o irmão chamou eu, 25, 30 dias, o irmão chamou para ir pregar lá na igreja dele. Eu fui, irmãos. E essa mesma palavra que eu estou trazendo para os irmãos hoje, eu trouxe naquela noite. E eu disse para a igreja assim, ó, você é o seu maior profeta. E era num dia de terça-feira, eu falei assim, ó, e eu profetizo que semana que vem eu vou estar empregado, e terça-feira que vem eu volto aqui contar a benção. Os irmãos ficou olhando para mim, outros ficou olhando. É assim mesmo. Tem muita gente que não vai dar nada para a gente. Tem muita gente que acha que a gente não tem intimidade com Deus. Eu saí de lá, irmãos, na terça-feira. Na quarta-feira, o meu telefone toca. Seu José, a gente precisa que o senhor venha aqui. Aí eu fui lá fazer a entrevista. Fui lá na empresa que eu trabalho hoje fazer entrevista. E aí eu tinha 33 anos na época. A primeira coisa que o rapaz que foi entrevistar, que é meu chefe, gestor hoje, ele me disse é o seguinte: a Imbra só contrata acima de 35 anos, por causa que abaixo disso as pessoas são irresponsáveis. Eu peguei, puxei a cadeira para trás, levantei e fui saindo. Ele falou, opa, onde você vai? Eu falei, eu tenho 33 anos, o senhor não vai me contratar? Eu vou embora procurar outro emprego. Eu tenho 2 filhos, eu tenho uma esposa, eu tenho uma casa para sustentar. Não vou ficar aqui perdendo meu tempo, você não vai me chamar para trabalhar? Ele olhou para mim e falou assim, termina a ficha. Eu olhei para ele, sentei, terminei a ficha, e ele falou assim, e nós também não estamos contratando mais ninguém de Elias Fausto, porque o pessoal de Elias Fausto vem aqui, trabalha até na hora do almoço e vai embora e não volta mais. Eu empurrei a cadeira e fui saindo. Ele, onde você vai? Eu vou embora, eu moro em Elias Fausto, você não vai me contratar. Ele falou assim, você é marrudo, hein? Eu falei, não, ué. Mais vale para mim uma palavra do que R$1.000 no bolso. Para mim o que você está falando é verdade, eu vou embora. Ele falou, você já terminou a ficha? Eu falei, ainda não. Ele falou, termina a ficha. Eu terminei a ficha, cheguei em casa, o telefone tocou. Pra você fazer exame médico amanhã, hein? Quinta-feira, acordei 5 horas da manhã, fui fazer exame médico. Fiz o exame médico, passei na agência, deixei minha carteira lá, a moça pegou minha carteira. Na quinta-feira, a minha carteira estava assinada. Minha carteira estava assinada, irmãos. Assinada. Peguei toda aquela documentação, passei na empresa,
Vocês acham que Deus ele prepara a pouca benção? Calma lá. Passei na empresa, deixei o papel, minha carteira estava assinada, eu comecei a trabalhar naquele dia. Passei na empresa, deixei a papelada, a moça do RH olhou para mim e falou assim: ó, você começa na segunda. Eu olhei para minha carteira, estava assinada, mas ela falou para mim começar na segunda. Quem sou eu? Falei, ai que benção, Jesus é bom, né? Eu vou ganhar 4 dias já, em casa. Cheguei em casa, irmãos, por volta da 12:30. Estava minha esposa, eu tinha um Ninho, irmãos, um Ninho 94. Se olhava para ele assim, você falava assim, tá caindo aos pedaços. Mas não pensa num carro que nunca me deixou na mão. E eu cheguei, encostei o Ninho, estava minha esposa, meu cunhado, minha cunhada, meus filhos, tudo se arrumando. Eu falei, o que está acontecendo? Não, nós vai para a praia. Eu falei, com que dinheiro? Só vamos. Falei, com que carro? Ela falou, você escolhe. Nós tínhamos um Corsinha que a gente tinha acabado de fazer o motor dele. E tinha o Uno. Eu falei, eu confio para ir no Uno. A gente montou naquele Uno, pastor. E a gente foi daqui, de Eliassolsto, até Ubatuba com aquele Uno. Irmãos, e a gente foi pela serra lá da Carvalho, aquela terra que foi uns cotovelos assim, ó, e Cabo Freio do Uno, irmãos. E eu fui, irmãos, e fomos. Acabou o freio do Uno, que lá esquenta muito, na descida. Aí eu fui descendo, desci aquela serra só na marcha. E a gente chegou lá na praia na quinta-feira à noite. Não tinha onde ficar. Aí eu entrei no celular, achei uma casa de R$50 a diária. Tá ruim, irmãos? A gente foi, ficamos lá. Quinta, sexta, sábado. Falei, nós precisamos ir embora no domingo, que eu preciso trabalhar na segunda. Segunda-feira, 7:30 da manhã, comecei o meu trabalho. Na terça-feira, cheguei todo queimado na igreja. Teve um irmãozinho que olhou para mim e falou assim, e aí, irmão, veio contar a benção? Rapaz, você não sabe como que Deus faz. Além de contar a benção, só como que eu estou queimadinho do sol, e minha esposa, olha meus filhos. Além de Deus me dar um emprego, irmãos, Ele me deu uma semana abençoada na praia. Ele ficou olhando para mim assim, ô pastor. Eu falei, meu filho, o que eu disse para vocês semana passada? Você é o seu maior profeta. Você é o seu maior profeta. Lembra que eu tinha falado com o meu gerente lá atrás? Que quando Deus fechava a porta, Ele escancarava uma maior. Comecei a trabalhar, irmãos, nessa empresa. Depois de 3 meses que eu estava trabalhando, o mesmo que falou que não ia me contratar, ele falou assim, ô Zé Carlos, faz um curso de química. E eu olhei para ele, ele falou, nós estamos precisando de químico. Falei para ele, não, eu vou correr atrás. E corri atrás, irmãos. Corri para lá, corri para cá. E eu cheguei para ele e falei assim, ó, eu consegui o curso lá em Campinas, e o valor é tal, assim, 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 eu ganho tanto. Não vai dar para mim fazer o curso. Ele falou, peraí. Pegou o celular, ligou no RH da empresa. Ele falou, ó, você foi o único. Eu falei para todo mundo que entrou e que entra aqui, eu falo, faça um curso. Ninguém nunca foi atrás, você foi o único. A Imbra vai pagar esse curso para você. Aí, irmãos, tá, beleza. O curso eu só tinha achado em Campinas, pastor. Só em Campinas. Aí eu cheguei em casa, peguei o papel, a caneta e fui fazer a conta do custo. Irmãos, com pedágio e tudo, eu ia gastar R$1.537 por mês. Combustível e pedágio. O carro que eu tinha, bebi um pouco, era carro velho. E ainda eu considerei se ele quebrasse. Tem que considerar, irmãos, tem que saber fazer essa conta. Eu cheguei lá na empresa e falei assim, ó, seu Ivoneide, não vai dar.
e eu ganho R$ 1.700. Vou gastar 1.375 por mês. Se o meu carro quebrar, eu estou enrolado. E como é que eu vou sustentar a minha família com R$ 375 por mês? Ele falou assim: a Imbra já está te pagando o curso. Veja uma outra escola. Aí eu cheguei em casa, comentei com a minha esposa. Aí passou uns 2 dias, ela chegou para mim e falou assim: amor, eu fui no salão hoje e estava fazendo a unha. E a Joyce falou para mim de um curso de graça de química que tem lá na Federal, em Capivari. Eu falei assim: amor, Federal, Instituto Federal. Eu vou entrar no site. Entrei no site. Para entrar, irmãos, tinha que fazer uma prova. Eu fui fazer a prova. Falei: nunca que eu passo. Falei desse jeito, irmãos: nunca que eu passo. Mas, se for da vontade de Deus, e se foi Ele que me abriu essa porta, eu vou passar. No meio de 345 pessoas, eu fiquei em 16º. Me formei químico em julho. Só que antes de tudo isso, eu cheguei para o meu chefe, meu supervisor, e falei assim: seu Voneide, eu vou fazer uma prova e Deus vai me abençoar, e eu vou passar, e eu vou fazer o curso de graça. A Imbra não vai precisar me pagar nada, e muito pelo contrário, ainda tem um ônibus de graça, eu não vou precisar desembolsar nada. Ele olhou para mim e falou assim: você vai estudar no Instituto Federal, você tem que passar numa prova. Eu falei: eu sei. Ele falou: então vai lá. Desfez, como quem diz: não vai passar. E o nosso Deus, Ele se mostrou uma vez mais que Ele é na minha vida. O que você está esperando? O que você está esperando? Você é seu maior profeta. Irmãos, eu não trago chave de casa, chave de carro. Mas o nosso Deus, Ele pode dar carro, pode dar casa, Ele pode dar emprego bom, Ele pode fazer você crescer na empresa onde você trabalha. Basta você ser o seu próprio profeta. Não precisa vir ninguém de fora para dizer as bênçãos que Deus quer na sua vida. Irmão, isso é bíblico. Tinha uma mulher que estava há 12 anos. Livro de Marcos, capítulo 7. Vai contar uma história, duas histórias. Tinha uma mulher que estava há 12 anos sofrendo com um fluxo de sangue. Só que Jairo estava com a sua filha quase morrendo. E Jairo saiu ao encontro de Jesus, e ele chegou lá e falou assim: Jesus, se o Senhor tão somente orar pela minha filha, ela pode ser curada. E vai Jairo e Jesus para a casa de Jairo. Só que no meio do caminho tinha uma mulher que fazia 12 anos. 12 anos, irmãos, não é 12 dias, nem 12 meses. É 12 anos que ela sofria com fluxo de sangue. E ela disse: se eu somente tocar na orla de Jesus, eu serei curada. Que você é o seu próprio profeta, irmão, isso é bíblico. E ela enfrentou a multidão, ela chegou e somente tocou na orla de Jesus. Aí Jesus parou. Opa! Alguém me toca. Pedro: ô Jesus, vigia, Jesus. A multidão aí te segue, te aperta, te espreme, e você vem falar que alguém te tocou. Pedrão, alguém me tocou diferente, porque de mim saiu virtude. Opa! Aí Pedro entende.
Alguém recebeu um milagre. Aí aquela mulher chega, ela já tinha sido curada, irmãos. Ela já tinha sido curada, porque a hora que ela toca em Jesus, saiu virtude de Jesus. O milagre tinha acontecido naquele momento, porque ela tinha profetizado que ela tão somente tocasse na orla, ela receberia. Aí ela chegou e explicou para Jesus tudo, e Jesus falou assim: vai em paz, minha filha, sua fé te salvou. Tem fé para profetizar na sua vida? Tem fé para profetizar na sua vida? Enquanto acontecia isso com Jesus, sabe o que aconteceu? Chegou lá o enviado. E tem gente que é assim, irmão, quer destruir os teus sonhos, quer te jogar para baixo. Chegou para Jairo e falou assim: ó, não incomodes mais o mestre, sua filha já morreu. Só que Jesus está sempre com o ouvido atento, irmão, e disse assim: fica tranquilo, ela apenas dorme. Deus, Ele quer te abençoar. Deus, Ele quer te abençoar. Por mais que o povo, a multidão te aperte e tenha má notícias contra a sua vida, contra as tuas bênçãos, Ele quer te abençoar. Ele está falando assim: fica tranquilo, está demorando, mas é no meu tempo. Logo, logo vai chegar. Fica tranquilo que vai chegar. Só profetiza, só profetiza. E aí, irmãos, eles chegam à casa de Jairo. Irmãos, eu não vou passar do horário. O pastor falou que eu posso ir até 9h20. Amém? E eles chegaram, irmãos, ali na casa de Jairo. E ele já encontra, irmãos, algumas pessoas chorando. É assim na nossa vida, viu, irmãos? Tem muita gente chorando. Choro, irmãos, de mentiras. Porque aquelas pessoas eram contratadas para chorar em velório. Não estavam chorando de verdade. E tem pessoas à nossa volta que não quer ver a gente crescer. Eu trabalho numa empresa, irmãos, com mais de 50 pessoas. E na última semana eu acabei de aprovar um projeto para a empresa. E o meu chefe falou assim para mim: olha, aguenta um pouquinho aí, que a gente vai passar você para líder de setor. É bênção do Senhor, irmãos. Faz 5 anos que eu trabalho nessa empresa. Tem gente que está lá há 15 anos e não recebeu essa bênção. Mas é porque, irmãos, quantas noites eu não fui dormir 11 horas da noite sem ver minha filha, porque eu levantava cedo para ir trabalhar, chegava à tarde, ela estava na escola. Quantas vezes eu não fui dormir à noite, irmãos, e não via nem meu filho chegar da escola, porque ele também estuda à noite. Quantos dias, irmãos, eu passava pouco tempo com a minha família, com a minha esposa, tinha que fazer trabalho. Isso ninguém vê, irmão. A luta que a gente passa ninguém vê, mas você é o seu maior profeta. Profetiza na tua vida, tem fé? Profetiza. E aí, irmão, chegaram ali na casa de Jairo. Entraram no quarto. Jairo, a mãe, Pedro, Tiago e João. Jesus olha para a menina. Talita cumi. Pega pelas mãos. Coloca sentado. Irmão, isso aqui é muito forte. Além de ser forte, é espiritual isso aqui, tá? Olha para a mãe e para o pai. Dê a ela o que comer. Irmãos, eu não saí da Bíblia aqui a noite inteira. E eu tenho algo para dizer para a igreja do Senhor. Aquela menina estava morrendo de fome. A igreja do Senhor, irmãos, está morrendo também. Sabe por quê? Falta palavra. Tem muita profecia. Tem muita profecia, irmãos, e falta palavra. A igreja do Senhor está morrendo de fome. Falta palavra hoje. Pensa num pastor, irmão, que olha, eu penso 2 vezes antes de chamar alguém para pregar. Porque eu tenho medo. Porque eu já casei 3 vezes, irmãos. É mentira, irmãos. Nunca casei 1 vez só.
Mas porque eu sou feinho, né? Aí eu ia nos cultos, que eu sou feio, pastor, não sou bonito não. Aí vinha lá o irmão lá sapateando: irmão, Deus está preparando uma varoa para você. Eu olhava para minha esposa: ó, é bigamia, né? 2. Já era casado, irmão. É por isso que a gente tem que tomar cuidado. E não foi nenhuma e nem 2 vezes não. Eu falei uma vez para minha esposa que eu ia fazer uma plástica para ver se eu ficava bonitinho, para os irmãos achar que eu já era casado, né? Porque tá feio o negócio. Aí minha esposa me pergunta: por que você não gosta de visitar a igreja? Por causa disso. A igreja, irmãos, está morrendo de fome, porque falta a palavra. Mas graças a Deus, que aqui tem um povo que aceita a palavra dos céus, que aceita a palavra do céu e está aprendendo esta noite que você é o seu maior profeta. Irmão, eu não preciso ficar meia hora falando em língua estranha, pulando, sapateando, não, irmãos. Eu estou falando para você através da palavra, que se você quer uma bênção, se você busca uma bênção, irmão, você é o seu maior profeta, é só você profetizar na sua vida. O medo vem, a frustração vem, mas você é o seu maior profeta. Você é o seu maior profeta. Nunca duvide disso, irmão. Nunca duvide disso. O nosso Deus, ele é muito grande. O nosso Deus, irmãos, ele é grande. Assim como minha esposa adorou ele nessa noite. Ele sabe que a gente precisa. Ele sabe que a gente necessita. Só que às vezes, ele precisa escutar da nossa boca. Quer que eu te provo? Marcos capítulo 10, 52 vai dizer que Jesus estava saindo da cidade de Jericó e tinha um cego na porta. Que quando ele viu a multidão dizendo: Jesus vem passando por aí, ele gritou: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. E sabe o que a multidão fez? Fica quieto, rapaz, Jesus não vai te ouvir. Tem muita gente que vai tentar atrapalhar a tua bênção. Sabe o que aquele cego fez? Jesus, filho de Davi, ele não desistiu. Está orando pelo teu filho, está orando pelo teu esposo, não desista. Não desista. Irmãos, a primeira igreja que eu fui dirigir, eu cheguei lá, a mulher, dirigente do ciclo de oração, ela falou assim: pastor, olha para o meu marido vir para a igreja. Eu falei: pois bem, ele vai vir para a igreja. Comecei a orar, com 15 dias o marido dela apareceu na igreja. 15 dias. Eu falei para ela: fica firme. Ela ficou firme. Mais 15 dias se passou, o marido dela aceitou Jesus. Falei para ela: fica firme. Ela ficou mais 3 anos com a gente e abandonou a gente. Mas Jesus é bom, irmãos. Honra e glória para o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. O que a gente poderia fazer por eles, a gente fez. Oramos. A luta que ela estava travando, irmãos, eu travei junto com ela. Não desista. Não desista. E aí, irmãos, aquele cego, ele gritou mais uma vez: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Sabe o que Jesus disse? Tragam ele até aqui. Sabe aquela pessoa que falou para ele assim: fica quieto que ele não vai te ouvir? Foi o mesmo que falou assim: ó, vamos lá que o mestre te chama. Muita gente que está tentando atrapalhar a tua bênção vai falar assim para você depois: ainda bem que você não desistiu, porque Deus te ama e Ele te abençoou. Não desista da tua bênção. Nosso Deus, ele é muito grande. A Bíblia diz que o nosso Deus, ele é onipotente, onipresente, onisciente. Salmo 139. Ele pode tudo, está em todos os lugares e sabe tudo. O nosso Deus, ele é grande, irmãos.
Independente da luta que você está passando, você é o seu maior profeta. Profetiza na tua vida. Não desista. Você acha que Ezequiel não duvidou no coração dele? Que aqueles ossos poderiam ressuscitar? Duvidou. No coração dele, porque ele era carnal. Mas, como foi o nosso Deus que tinha mandado, ele obedeceu. Seja obediente. Seja o seu maior profeta. Que Deus tem muitas bênçãos para você. Amém? Eu não sei, irmão, se era essa a palavra que você queria ouvir nesta noite, mas de uma coisa eu tenho certeza: eu não estou indo embora com uma vírgula daquilo que Deus colocou no meu coração. Foi essa palavra que Ele colocou no meu coração, irmãos. Eu tenho certeza que tem pessoas aqui que precisam ser o seu próprio profeta. Deus tem bênção, irmão. Deus tem bênção para a tua igreja. Deus tem bênção para a tua casa. Deus tem bênção para o teu ministério. Tem pessoas aqui, irmãos, que não se vê no ministério, mas Deus, Ele te coloca um ministério. E logo, logo vai frutificar. O desejo no teu coração. Aí você vai lembrar e vai falar assim: nossa, o pastor lá de Elias Falso veio aqui, pastor Nilson, e ele falou que tinha pessoas aqui que não se via no ministério. Essa pessoa era eu. E hoje eu estou aqui pregando a palavra do Senhor. Porque eu aprendi que eu sou o meu maior profeta. Irmãos, se eu for falar para vocês de exemplos bíblicos de profecia e de pessoas que foram seu próprio profeta, a gente atravessa a noite. Se eu for contar testemunho, irmão, então, imagina, eu e minha esposa não era para ter filho. Eu quase morri, fiquei 18 dias na UTI com Covid. Se o pastor Nilson me permitir, outro dia a gente volta e conta esse testemunho. Eu não era nem para ter nascido. Contei na igreja, pastor. Minha mãe teve minha irmã e ó, laqueadura. Olha eu aqui, ó, intruso. Né? Prazer, meu nome é intruso. Irmãos. Sabe quando Deus disse para Jeremias assim, ó: desde antes de estares no ventre da tua mãe eu te escolhi? Eu sou assim. Porque a vontade da minha mãe era de ter 4 filhos e pronto. Eu sou o 5º. Porque desde antes de eu estar no ventre da minha mãe, Deus já tinha me chamado. E tem gente que é assim aqui também, viu? Desde antes de estar no ventre da tua mãe, Deus te chamou. E Ele tem um ministério para a tua vida. E Ele vai fazer frutificar esse desejo no teu coração. E quando eu voltar aqui, você vai falar assim: ó, pastor, eu não queria não, mas Deus me chamou. Deus me chamou. Amém? Fique com esta palavra no teu coração. E eu sempre digo, irmãos, quando chegar em casa, não vai dormir não. Não vai assistir televisão não. Fique em comunhão com Deus. Remoe essa passagem, essa palavra. Irmãos, eu disse mais de 15 versículos aqui, dei mais de 15 exemplos. Ora a Deus, e Deus vai continuar falando ao teu coração, amém? Eu agradeço a oportunidade em nome de Jesus. Não se esqueça de curtir, se inscrever e ativar o sininho. Deus abençoe. Deus abençoe.